Você já ouviu falar em síndrome do ninho vazio? É o sentimento de perda que alguns pais têm quando os filhos saem de casa. Em geral, ocorre no momento em que o último filho se casa. E o conflito pode existir também com o genro ou nora. Sobre este assunto, a gente conversa agora com a psicanalista Margarete Neivas. Bom dia. Bom dia, Obrigada Renata, pela sua participação aqui. Margarete, esse sentimento de perda é mais comum com o pai ou com a mãe? Olha, é mais comum com a mãe, com as mulheres. Até porque tem um papel social mais de estar mais próximo dos filhos, se envolve mais com a rotina, com o cotidiano. Mas é importante pensar também que a síndrome do ninho vazio, ela não começa quando os filhos já estão adultos. Isso é uma questão que se trabalha desde o início, é a forma dos pais se relacionarem. Geralmente, ou os pais, as mães principalmente, elas estabelecem uma relação muito simbiótica, de muito apego, como a gente diz. Dependência. De dependência afetiva. Não é nem na dependência econômica, é a necessidade que ela tem de ter confirmação que seu filho, do retorno que ela investe afetivamente nesse filho. E mesmo são mulheres que trabalham, que têm atividade profissional, de lazer, mas em determinados momentos elas precisam muito mais desse retorno. E aí, quando os filhos amadurecem e vão dar um destino para a sua vida, elas se sentem esvaziadas. Daí vem a síndrome do ninho vazio, né? E de que os filhos não estão mais ali onde ela precisa confirmar esse retorno do afeto. E como é que é o tratamento com esses pais que sentem essa sensação de perda, de vazio? O tratamento, na verdade, claro, tem pessoas que precisam de um tratamento, uma intervenção terapêutica, porque junto com isso vem uma tristeza, uma melancolia, às vezes sentimentos depressivos. Tem pessoas que realmente têm que ter uma intervenção terapêutica. Mas é muito importante também que isso tem uma forma de lidar que necessariamente é terapêutico porque muda toda essa sintomática. Mas assim, com lazer, com atividades. Procurando outras coisas, ocupar o tempo de repente. Exatamente. E é muito importante que a gente não pense só quando os filhos já estão adultos. Desde o início, tem uma coisa que o ser humano precisa aprender, e isso os pais têm que trabalhar com seus filhos desde bebê, que é a capacidade de estar só. A pessoa precisa ter um momento de serenidade, de paz com ela mesma. E mesmo numa relação afetiva, é muito importante que os casais, as pessoas preservem a sua individualidade, o seu grupo de amigos, coisas que elas podem fazer separado, porque quando as pessoas também se aglutinam numa relação, cria essa dependência e depois ela se perde no momento que os filhos saem, ou até mesmo, também não é só em relação aos filhos, também isso é comum na perda de um dos cônjuges. Né? Então, a pessoa no momento em que ela tem esse interior mais preenchido com essa sensação de estar bem, mesmo não estando numa companhia de muitas pessoas, ela consegue lidar melhor com esses momentos, porque a síndrome do ninho vazio é um momento constituído da vida. É a rotina ali, né, que vai ser alterada, mas você tem que saber... é o ciclo da vida. Claro, e o que a gente percebe também, Margarete, são pessoas que vivem em função do outro, né, seja do marido, da esposa, dos filhos, e isso é extremamente maléfico para a pessoa, né? Isso não é saudável, né, mesmo que as pessoas imaginem, né? Existe uma ideia de que o amor é essencial, as pessoas têm que combinar com tudo, estar junto, fazer todas as coisas no mesmo sentido. É verdade que a direção é a mesma, é estar bem na relação com o outro. Mas esse espaço tem que ser necessário de estar com ele, com as suas atividades, com o seu lazer, com os seus interesses, porque as pessoas podem depois não demandar tanto do outro essa presença e esse preenchimento que, na verdade, é uma necessidade sua, é uma carência, porque muitas pessoas têm muitos filhos ou têm um filho só. Isso também não é real para quem tem um filho único. Tende a ser mais forte porque se estabeleceu uma relação muito próxima quando se tem filho único. Mas isso também acontece quando se tem vários filhos. Claro. Então, só para terminar rapidamente, o filho também tem um papel importante, né? De
de continuar esse contato, Tem, né? é muito importante isso, assim, de que os filhos, quando saem, vou ligar, vou vir uma vez por semana almoçar. E aí isso não acontece porque esse casal está precisando refazer a vida. E às vezes é atribuído à nora ou ao genro que não permite. Mas não é que o casal também, ele precisa manter, esse filho precisa manter um pouco, né, essa atenção com esses pais. Muitíssimo obrigada, viu? Pois não, obrigada, bom dia. E obrigada a você, nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Tenha um excelente dia.